Deixa eu te mostrar aqui onde vai a mão invisível, trabalhador. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Ian das Neves contando pra gente sobre o cartel, ou seja, um grupo de empresas que controla 33 empresas brasileiras e no final de contas é tudo uma empresa só praticamente. Então, bora lá descobrir um pouco melhor o que é essa situação? Chat do meu coração, essa aqui foi a pauta que a gente começou levantando pro dia de hoje, porque essa é uma que é bem na nossa alçada. Se vocês estão acompanhando o noticiário ultimamente, vocês viram notícias a respeito de um cartel que foi descoberto, digamos assim, que nós somos muito céticos a respeito dessa descoberta, mas enfim. E assim, vocês sabem que nós somos muito críticos a essa ideia de que o capitalismo funciona a partir de livre mercado, de que a mão invisível regula a economia e tal. Pra vocês, eu não preciso Deixa eu te mostrar aqui onde vai a mão invisível, trabalhador. muito explicar isso, mas é sempre bom mostrar exemplos de como isso era mentira e continua sendo mentira. O capitalismo sempre tende ao monopólio. O Marx já dizia isso e a gente confirmou isso com a história. E é justamente a tendência ao monopólio. Pra você ver que um homem já dizia isso lá em 1800, gente. O cara era vanguarda mesmo, tava à frente do seu tempo. Que permite a existência de cartéis. Vamos lá. CAD investiga 33 multinacionais por formação de cartel no país. Primeiro de tudo, às vezes, gente, eu, sem querer, utilizo termos que eu acredito que são senso comum e não são. Então, recentemente, eu acredito que eu usei a palavra cartel e muita gente perguntou o que era. Vamos aproveitar a deixa para esclarecer o que significa isso, né? Isso aí. A ideia de cartel existe desde as origens do capitalismo de mercado. O cartel é um grupo de empresas que são independentes entre si, mas que concordam em não competir. São empresas que não são unidas formalmente, mas que se juntam e concordam em não competir para aumentar os seus lucros de maneira mútua. Então a gente tem algumas formas clássicas de prática de cartel. A mais comum e mais clássica é as empresas se juntarem e concordarem em cobrar o mesmo preço. Ou seja, aquela dinâmica do mercado de a empresa vai fornecer um melhor serviço que vai encarecer, baratear, a competição vai regular os preços. Os cartéis se juntam e fixam o preço. É aquele negócio, né? Se você tem carro, eu não tenho, mas se você tem, você já deve ter reparado que os preços da gasolina nos postos de gasolina são mais ou menos parecidos, né? Por que será? Você já se perguntou? Tá aí a explicação. Isso é para impedir a concorrência e manter o lucro alto. Entende? Achei que era coisa de traficante, é coisa de crime organizado, não é só coisa de traficante. Porque o crime organizado não tá sob o escrutínio da lei na sua regulação, aí se forma cartel de droga, cartel até de jogo do bicho tem. Que é os comerciantes desses serviços ilegais concordam em fazer certas coisas para beneficiar a todos, usando o seu poder econômico. Só que isso é ilegal. Isso é ilegal. Tem outra forma clássica de prática de cartel, que é manipular a oferta de algum produto ou de um serviço. Então, as empresas combinam o quanto elas vão fornecer de alguma coisa, novamente, para manipular os preços. Então, uma coisa comum é todas as empresas concordam em não colocar os produtos no mercado, para o preço ir lá pro alto, para não sobrecarregar o mercado com a mercadoria e o preço cair. Isso é prática de cartel, é crime. É crime. E vocês aí, que vivem no dia a dia do capitalismo, já estão pensando que, apesar de ser crime, isso é feito todos os dias, tá? Todos os dias. No capitalismo, crime acontece, ninguém faz nada, feijoada, a gente já tá acostumado, né? Porque com grande poder econômico vem grande poder político, e aí beleza, é crime, mas e daí? E aí, o tipo de cartel que foi formado aqui, que a gente vai falar agora, não é nenhum desses dois. Esses cartéis que eu falei prejudicam mais, tá? Não só, mas prejudicam mais os consumidores. O cartel que a gente tá vendo aqui é um que prejudica principalmente os trabalhadores. Então o que aconteceu? O CAD abriu uma investigação contra 33 gigantes multinacionais que são suspeitas de formar um cartel para, entre aspas, tá na matéria, limitar a concorrência. Abre aspas pro CAD. A conduta investigada afetou o mercado de trabalho brasileiro envolvendo empresas multinacionais. A conduta anticompetitiva teria ocorrido pelo menos a partir de 2004 e teria durado até pelo menos o início de 2021. Ou seja, gente, vocês acreditam de verdade que estão descobrindo esse cartel agora? Claro que não. Uma coisa que aconteceu desde 2004 até 2021, se encerrou já, está sendo descoberta agora depois de que tudo já aconteceu? Vocês acham de verdade isso? É muito improvável isso. É muito improvável. E aí, o que a investigação está revelando?
é que essas 33 empresas formaram um cartel para trocar informação confidencial sobre os funcionários. Que tipo de informação? Falar sobre salário, falar sobre benefício, falar sobre demissão, falar sobre licença, falar sobre plano. O que eles faziam? No grupo do Zap Zap, nos últimos anos, né? Não em 2004, não tinha Zap nessa época. Eles ficavam trocando quanto que eles pagam, quanto que os funcionários trabalham, qual que é o plano de saúde que eles usam, quanto que eles ganham de licença, de hora extra. O que eles faziam? Todas as organizações fixavam o mesmo pagamento. Então, se você pensasse assim, pô, eu vou trabalhar numa tal empresa, nosso salário é muito baixo, eu vou tentar trabalhar em outra, todas tinham o mesmo preço. Entendem? Então, você não tinha escolha a não ser aceitar um salário muito baixo, porque todas as grandes empresas combinaram os preços. Isso é crime. E, gente, isso é o capitalismo funcionando na sua forma mais pura e não regulada. E aí, como que os ANCAP... Aí a mão invisível entrando no teu otário. Eles dizem que isso aí vai deixar de acontecer com a concorrência surgindo para tentar disputar isso. Ou com o pacto de não agressão. Sabe? Todo mundo concordando em não fazer essa merda. E aí vocês imaginam, num cenário que os trabalhadores ficam sem opção e que os sindicatos estão sendo perseguidos e aparelhados, que escolha que o trabalhador tem? Nenhuma. Ele fica completamente cercado. E o tempo todo a gente fala aqui da organização da classe trabalhadora. Isso é organização de classe na sua raiz, tá, gente? A burguesia sabe muito bem de qual classe ela faz parte. E ela é organizada. Ela é organizada. Muito organizada. E aí, logicamente, vocês acham que esses salários eram jogados pra onde? Pra baixo, né, gente? O salário era mantido baixo pra caramba. E aí vem gente querer falar que empresa que dá emprego. Ah, me poupe, se poupe, nos poupe, né? Eu postei o vídeo falando do Carrefour, veio um monte de gente defender empresário nos comentários, falando é um empresário que gera emprego. Ah, por favor. Eu, hein? Pra mim? Meter essa pra mim? Ah, não. Era só nenhuma empresa oferecer salário maior que eles controlavam o mercado inteiro. Os trabalhadores não tinham margem nenhuma pra negociar. Isso sem falar de plano de saúde, de pagamento de transporte, de alimentação. Eles combinavam tudo. E ainda ousam dizer pra gente que sem o empresário não teria emprego. Gente... Aí, Ian, falando a mesma coisa que eu. Sem o empresário não teria desemprego. O desemprego existe por conta da propriedade privada. Os caras estão aparelhando tudo pra garantir que a oferta de emprego fique cada vez menor. É uma oferta de emprego controlada, combinada por empresas que deveriam competir entre si. E isso é que é complicado. A gente não tem os dados de quantos trabalhadores e como eles foram afetados durante 20 anos. Não quer dizer que eles não existam, mas a gente não tem esses dados. 20 anos de prática de cartel. Quantos trabalhadores não devem ter sido prejudicados por isso? E aí vocês estão imaginando, pô, quão grave pode ser? Pega a visão dos nomes de algumas das empresas envolvidas. Primeira, Coca-Cola. Segunda, Monsanto. Terceira, Avon. Quarta, Natura. Quinta, Claro. Sexta, Goodyear. Sétima, Nestlé. Oitava, Philips. Nona, Pepsi. Décima, Vale. 11ª, essa vocês vão arrancar os cabelos do cu se vocês tiverem algum. Serasa. Ai, pronto. O lugar agora que fala que você está devendo dinheiro, você está com nome sujo, estava com uma galera fazendo coisas sujas pra você não ter dinheiro pra pagar as dívidas pra ele cobrar. Olha que legal. O Serasa estava envolvido num cartel gigantesco. E, gente, quantos trabalhadores são empregados dessas empresas todas aí? Gente pacalica. Tem outras 20 empresas, eu só tô citando as que vocês com certeza conhecem. A do Serasa é de enlouquecer. Solta o Djavan, cara. Serasa, zero surpresa com Serasa. Olha, assim... E aí tem gente que diz que monopólio é exceção. Monopólio é a regra. O monopólio é a regra, é uma consequência natural da consciência de classe burguesa. Só pra não parar aqui, eu quero dar mais um exemplo de monopólio, pra vocês verem como é uma coisa natural e que exemplo não falta. Me dê, papai. 7 empresas formam um oligopólio na saúde e controlam a economia. Isso aqui é uma notícia de agosto aqui do Intercept, tá? Isso aqui é uma pesquisa do Eduardo Magalhães Rodrigues, que ele publicou chamando essas empresas de 7 irmãs da saúde. O que ele fez? Ele ficou analisando as ações dos 200 maiores grupos empresariais do Brasil, para encontrar as conexões entre eles e ver como que se forma esse tipo de monopólio. E aí, o que ele concluiu? Existem 7 corporações que exercem o oligopólio no mercado da saúde e que fazem parte de um grupo muito pequeno de empresas que controlam a economia hegemônica do Brasil. Então, oligopólio do mercado da saúde, 7 empresas só. Nada mais. O resto é microcapital. Lembrando que a saúde privada é o
terceiro setor mais poderoso da economia corporativa brasileira. É o terceiro. Essa é a magnitude... É cada coisa, viu, que chega a ser piada. ...do setor da saúde privada. Isso com a gente tendo um SUS. Imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse. Já agradeceu pelo SUS hoje? Ah, tá. E aí ele usou alguns indicadores, tá? O primeiro ele chamou de grau de saída. É o número total... Não, e tudo estrangeiro, né, gente? Porque Grupo Notre Dame Intermédica, Axé, Rede D'Or, tá? Eurofarma. Não se enganem, gente. Por mais que eles tenham sede, que eles tenham representante, essas empresas todas são de capital internacional. Ou seja, tudo gringo, colonizando a gente novamente. Nunca deixaram de colonizar a gente, né? De ações que uma empresa possui. Qual a que mais tem? A rede D'Or. É uma rede de saúde, tá? Do mercado da saúde. A rede D'Or é D'Or em francês, né? Do ouro. D'Or. Lembra? Bola de ouro. Vocês já viram como é que fala em francês? Ballon d'or. D'Or significa ouro. É Rede D'Or. Quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem onde é que tem o hospital da Rede D'Or. No Rio de Janeiro inteiro, praticamente. Controla 77 empresas. É a que tem o maior número total de ações de uma empresa. O segundo critério que ele usou, grau de saída ponderado. Relação entre o número de ações que uma empresa possui com o peso de cada conexão acionária. Quem que é a primeira? Rede D'Or. Mesma empresa. Mesma rede de empresas, né? E aí o terceiro é centralidade de intermediação. Capacidade de uma empresa de ligar com outras entre si por meio de ações. Esse é liderado pela Eletrobras. Mas dos três índices, 2 são liderados por uma rede de saúde privada. Redidor, exatamente. Nossa, que nome, né? Redidor. Esse estudo mostrou também, em 2019, 200 grupos empresariais controlavam 63,5% do PIB brasileiro. Só 200 grupos controlavam 63,5% do PIB. A receita bruta dessas corporações é maior do que o orçamento inteiro da União. Vocês entendem isso? Então isso é tendência de formação de oligopólio e tendência de monopólio, porque o futuro é de uma empresa engolir a outra até virar uma só. Os cartéis não são punidos. E aí vocês imaginam, essa riqueza toda que é gerada pela classe trabalhadora é embolsada na forma de lucro. E um lucro que é, assim, claro que ele tá falando da receita bruta aqui, mas que vem de uma receita bruta que supera o orçamento da União. E aí esses grupos, que somados tiveram lucro líquido de 3,3 bilhões só no primeiro semestre desse ano, reclamam de prejuízo e ficam cancelando o convênio, ficam não oferecendo serviço para pessoas com autismo, idosos, pessoas com doenças crônicas, etc. Ah, tadinhos deles, né? Não estão tendo lucro o suficiente, poxa. Falam que é insustentável, que é muito difícil, gente velha usa plano demais, tá? E tem um lucro bizarro só no começo desse ano. Isso sem falar no lucro da época da pandemia, que foi recorde também. E tem uma outra conclusão que esse cara trouxe que pra mim essa é uma das mais interessantes. A maior parte dos planos de saúde são caça-níquel. Tem pouquíssimos planos de saúde que são caríssimos, que oferecem de verdade um serviço de qualidade. Vou contar uma história, uma anedota das minhas melhores amigas que trabalharam numa empresa que era de você oferecer, né, plano de saúde pra galera. A empresa que oferecia plano de saúde pra galera e dava emprego pras minhas amigas, olha que empresa legal que dava emprego pras minhas amigas. Elas trabalhavam de graça. Elas não tinham nenhum contrato profissional com a empresa. Elas não tinham salário. Elas não ganhavam dinheiro nem para alimentação, nem para o transporte para elas irem para a empresa vender plano de saúde, tá? E ainda por cima, além delas gastarem o próprio dinheiro, aí quando elas vendiam algum plano, elas ganhavam uma comissão. E aí, dependendo do valor do plano que elas vendessem, elas ganhavam até uma boa comissão. Mas, gente, se eles não estão pagando um funcionário absolutamente para nada, e quando a pessoa vende, ela vende e ganha uma comissão, eu não posso imaginar o quanto que o dono da empresa tá ganhando com isso. E ainda por cima, olha o maior absurdo que existe nessa face da Terra. Se elas venderem um plano e aí a pessoa de repente desistiu do plano de saúde, você vai ter que pagar a empresa o plano que você vendeu e a pessoa pediu reembolso.
Aí é muito fácil ser empresário, realmente, né? E essa é a realidade do trabalhador brasileiro. E aí ainda tem gente que fala que a gente não quer trabalhar. Mas, gente, pra trabalhar pra uma empresa dessa, é melhor ficar em casa. De verdade. Porque, porra, tu não tá ganhando nada. Tu tá tendo despesa, eles estão mandando tu pagar coisa. Eu prefiro ficar em casa, que pelo menos eu não tenho que pagar transporte. A comida já vou ter que pagar mesmo, mas pelo menos é da minha casa, né? Trabalho de casa que é mais fácil. E é por isso que o home office tem aumentado tanto nos últimos anos, porque pro trabalhador não tá compensando sair de casa. Quem pode, tem a possibilidade de conseguir trabalhar de casa, tá querendo cada vez mais trabalhar de casa, porque as condições, tanto de transporte, quanto de alimentação, quanto do próprio emprego, estão cada vez piores nesse sistema capitalista que a gente vive. Por que ele tá falando caça-níquel? Porque a maior parte é um plano de saúde bosta que na hora que você vai tentar usar, você vai ter que pagar do seu bolso o serviço extra. É caça-níquel, tipo, pode ser que tenha o serviço que você comprou, pode ser que não tenha. Na maior parte das vezes não tem. E essas empresas mandam e desmandam na economia. Vocês viram o lobby que eles fazem no CFM. A gente fez um vídeo sobre o Conselho Federal de Medicina aqui no canal. E a gente reagiu. Que é um conselho que representa a categoria médica que é contra serviço público de saúde. Ou seja, se a gente perder o pouco que a gente tem... Pouco não, né? É muito grande o nosso sistema. Mas se a gente perder o nosso sistema de saúde público, vocês imaginam a festa que esse setor, que já é o terceiro maior do país, vai fazer. E o PIB só cresce. Cresce pra quem? A favor de quem? Isso aqui a gente tá trazendo pra mostrar que monopólio não é exceção. Monopólio é regra, gente. É regra. Ter várias empresas menores de microcapital dão a impressão de livre mercado. Mas, na verdade, o grande capital é monopolista. E é monopolista desde sempre. Não é à toa que o Lenin fala que a época do imperialismo é a época do capital monopolista. O capital foi competitivo e de livre mercado, quiçá no começo do surgimento do capitalismo. E isso é questionado ainda. Porque mesmo o capital primitivo, a acumulação primitiva, foi concentrada em pouquíssimas mãos. E ele diz isso provavelmente neste livrinho aqui, ó. Que eu ainda não estou lendo, mas meu companheiro está lendo. E esse aqui é o próximo que eu vou ler, do Lenin, né? Estou lendo O Que Fazer agora, né? Porque o nome do livro é autoexplicativo, né? O Que Fazer. Então estou lendo O Que Fazer. Depois vou ler esse aqui, que é Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. E é onde o Lenin expõe todas essas contradições que o Ian está falando. E lógico, por que o monopólio tem respaldo do Estado, mesmo que não formal, mas na prática? Porque com grandes poderes econômicos vem grandes poderes políticos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, sabia? É por isso que o Marx não separa poder econômico de poder político. É por isso que o nome original da disciplina da economia era economia política. Quem detém os meios de produção detém também o poder político de uma sociedade. É por isso que nós, comunistas, falamos de meios de produção o tempo todo. Porque enquanto a capacidade de produzir e reproduzir a vida estiver na mão privada, essa mão é quem decide o destino de uma nação ou de uma região. E essa mão vai dentro do teu cu, trabalhador. Agora, muito mais que uma nação, né? Já diria o tio Ben. Conta uma piada pra terminar com leveza. O Pinochet, a Thatcher e o Reagan entram num bar. Eles morrem envenenados porque o bar não tinha regulação do Estado e o dono não precisava prestar contas. Espero que tenha enriquecido o dia de vocês com gostosas risadas. Enriqueceu. Não ri, beleza. Eu te dou esse direito. Ó o livre mercado aí, ó. Ó o livre mercado aí, ó. Aqui, ó. Você vê, ó. Essa é velha, mas é boa. Nada se cria, tudo se copia, né? Eu ri do não ri. Caralho. É a meta piada. Cartel de risada, exatamente. A gente tá fazendo um cartel de risada aqui, combinando a risada. Bom, gente, como vocês puderam ver, né? A mão invisível do mercado sempre vai parar dentro das nossas partes íntimas, né? Do trabalhador. Sempre tá lá pra dar 3 tapas na cara, pra fuder o trabalhador. Então, assim, se a gente quiser ter melhores condições de trabalho, de vida, de sociabilidade, a gente precisa se organizar como classe trabalhadora para superar o sistema capitalista que a gente está inserido. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus. Compartilha esse vídeo com quem fica... com aquele seu amigo que fica defendendo bilionário. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque os vídeos do canal estão cada dia melhores, ó. E é isso, gente. Beijos, até o próximo.